para a gente continuar crescendo na vida de fé, renovando a nossa esperança, nós vamos ouvir a pregação da palavra de Deus. Então eu quero chamar aqui, para trazer a palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, o nosso irmão Geberton Teixeira, que é da comunidade Filhos da Cruz, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, vamos cantar. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Bom dia a todos que nos acompanham, a quem está aqui também conosco. Que alegria poder estar aqui neste dia, que estamos iniciando o Santo Advento, como já foi falado, à espera do Senhor, aquele que há de vir. E como disse o padre, nada melhor do que nos prepararmos para essa espera com a palavra. E tenho certeza que será um dia de muita oração, muito conhecimento, no qual Deus quer nos elevar, quer nos aproximar mais do seu coração. Mas antes de iniciar, queria convidar você a rezar comigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, como foi dito, me chamo Geberton Teixeira, sou casado, tenho 38 anos, tenho 4 filhos. Minha bebezinha mais nova fez 1 mês ontem, a Aurora, e a minha esposa, para me judiar, mandou uma foto ontem de noite, aí partiu o coração, deu saudade. Mas pelo Senhor, aqui estamos. Sou leigo consagrado, fundador de uma comunidade de Vida Aliança, comunidade Filhos da Cruz, que tem a sua sede na cidade de Guaíba, arquidiocese de Porto Alegre. Como o padre Eduardo ontem disse, aí tem um gaúcho, né? Alguém disse, agora ele veio para o Brasil, que são bem diferentes as culturas, mas não. Estamos aí com a grande alegria e quero, nesse momento, então, começar com o Salmo 23 ou 22, depende da tradução. O Senhor é meu pastor. O Salmo diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me falta, em verdes pastagens me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor, por dias sem fim. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esta primeira pregação, embora rápida, ela lança alguns fundamentos necessários para aquilo que queremos meditar ao longo do dia. O salmista começa dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me falta. E me lembro do Padre Jonas, que repetidamente fazia ele dizia assim: nada é nada. Nada é nada.
O salmista não está dizendo nada, mas pode ser que falte alguma coisa. Não, nada é nada. E nós estamos vivendo um tempo difícil no mundo, né? Que é essa situação pandêmica, essa pandemia, com várias restrições, e aí isso trouxe muito medo para todo mundo, deixou-nos preocupados, medo dos problemas de saúde, questões financeiras, muitos medos. E, de certa forma, nossa fé foi exposta. Muitos irmãos, irmãs que tinham uma fé inabalável, de repente começaram a surtar, de repente começaram a se perder, começaram a mostrar uma ansiedade, uma preocupação exacerbada. E aí nós nos perguntamos, mas qual é o fundamento da fé desta pessoa? É de fato o Senhor? Porque se é o mesmo Senhor do salmista, ele está dizendo, nada me faltará. O Senhor vai cuidar de mim. E disse mais, se você observou, ainda que eu caminhe por vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, nenhum mal, pois estás junto a mim. Nós não passamos por nenhuma situação em nossa vida que não esteja ao nosso lado o Senhor, cuidando de nós. Mas aqui tem então um detalhe. Nós temos fé. De certa forma, nós temos fé. Nós herdamos a fé dos nossos pais, nossa fé foi crescendo ao longo do tempo, nós fomos enriquecendo a nossa fé com conhecimento, com conteúdo, nós temos fé. Glória a Deus. Mas a fé não é um sentimento. Fé não é um sentimento. Fé é uma virtude, e enquanto virtude ela precisa ser exercitada. E onde nós exercitamos a fé? A fé é exercitada nas situações adversas. Porque ter fé quando tudo está bem é fácil. Ter fé quando está tudo certo, todas as contas em dias, financeiro organizado, saúde 100%, é fácil. A questão é viver a fé quando nós estamos no meio da adversidade, ou como diz o salmista, em meio às tribulações. Aqui entra o grande detalhe. E aí veja, se o salmista disse, nada me faltará, o Senhor é meu pastor, eu confio nele, é porque ele tem uma fé amadurecida, não uma fé sentimental, uma fé madura. E um dos frutos, ou ramificações da fé, vamos dizer assim, é a confiança. Confiar no Senhor, ter a certeza. E vocês devem ter observado, o padre Eduardo, logo no início, ele falou que o anjo disse para Maria, olha, será o Filho de Deus, ele é rei. E o padre disse assim, ela confiou. Ela simplesmente confiou. Por quê? Porque ela sabia que o Senhor, ela já havia meditado esse salmo certamente várias vezes, ela sabia que o Senhor é fiel, que Ele cuida dos seus, que Ele está ao lado dos seus. Confiança é um fruto de uma fé amadurecida. Mas, meus irmãos, uma fé amadurecida nasce de um convívio íntimo, de um convívio próximo, nasce da intimidade, do estar ao lado, do estar próximo à pessoa. O evangelista São João, no capítulo 10, versículo 27, ele diz assim, ele fala, Jesus disse, minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu sempre me intriguei um tanto com essa passagem, não conseguia entender exatamente as minúcias dessa expressão. Eu tive a graça de estar em Israel, numa viagem, numa peregrinação, e nós estávamos passando pelo deserto, rumo a Jericó, eu vi algumas ovelhas, e lá os pastores, chamei o guia e perguntei, olha, no Evangelho fala isso, mas o que isso quer dizer na prática aqui? E ele disse, é muito simples, muito simples. Os pastores têm os seus rebanhos.
E eles não têm, à noite, quando eles vão guardar os animais, não é cada pastor tem o seu aprisco, não. Existe um único aprisco, ou seja, um cercado, um único cercado. E todos botam as suas ovelhas dentro daquele cercado. De manhã, abre lá a porteira, o portãozinho, e cada pastor vai lá e chama as suas ovelhas. Ele dá o seu comando, o comando habitual para pastorear as ovelhas. E só saem aquelas que conhecem a sua voz. Olha que interessante. O Senhor está dizendo que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Ou seja, mesmo em meio ao grande alarido do tempo moderno, a esse barulho que há por aí, mesmo em meio a essa perturbação toda, as ovelhas do Senhor conhecem a sua voz. Mas para conhecer a voz precisa ter intimidade. Quem é casado e já casado há algum tempo, eu estou indo para 17 anos de matrimônio. Minha esposa, dependendo do jeito que ela dá bom dia, eu sei se o dia vai ser tenso ou não vai ser tenso. Dependendo do jeito que eu falo, quando eu chego em casa, que eu dou oi, falo alguma coisa, ela pergunta, o que aconteceu? E às vezes ela já diz o que foi que aconteceu. Porque pela intimidade você conhece na voz da pessoa como a pessoa está. Mas para ter esse conhecimento, você precisa estar próximo. Você precisa estar ao lado. Você precisa conviver. Você precisa ter intimidade. E para ter intimidade com o Senhor, nós precisamos ter vida de oração. Nós precisamos ter vida de oração. Nós precisamos gastar tempo com Ele. Ontem estávamos jantando ali, eu, o padre e a irmã. Aí chegou uma menininha, o padre conversando, e brincando e conversando e tal com ela. E o padre fez uma brincadeira de namorado, e ela disse assim, não posso namorar, não tenho idade. E outra coisa, tenho que conhecer primeiro. Tenho que conhecer bem. Aí eu olhei para o padre e disse, ela está bem instruída. Tem que conhecer bem. E para conhecer bem, tem que gastar tempo. Irmãos, nós não temos gastado tempo com o Senhor. Infelizmente, vivemos o tempo da fé coaching, da fé fácil, da fé que você paga a Deus para Deus dar uma graça. Você faz uma novena, você faz uma campanha e espera que Deus lhe dê a graça, como se Deus tivesse a obrigação de dar essa graça. E Deus não tem obrigação. Nós não vivemos mais a fé dos nossos primeiros pais, que se gastavam na presença de Deus, não para receber algo de Deus, mas para estar com Deus, para ter intimidade com Deus, para poder permanecer na presença de Deus, porque aqui existe um mistério. Deus é amor, e Ele é o mais puro amor. E aquele que é amor por natureza, o que Ele sabe fazer é amar. E amar significa cuidar. Então, se você está em intimidade com quem ama você por excelência, Ele vai cuidar de você. O salmista vai dizer que antes ainda de abrir a boca para expressar a sua necessidade, Deus já havia visto o que ele iria pedir. O profeta Isaías vai dizer que antes ainda de fazer a sua oração, Deus já havia vindo ao encontro para atender a sua necessidade. Quando nós estamos na intimidade com Deus, Deus sabe o que você vai pedir. E vou dizer mais,
você nem precisa pedir. Porque como um bom pai que Ele é, como um bom Senhor que Ele é, como um bom amigo que Ele é, Ele vai atender a sua necessidade. Ele vai cuidar de você. Se você observar, por exemplo, o livro do Gênesis. No livro do Gênesis fala que Deus criou tudo e criou o homem. Mas o homem estava um tanto triste, porque estava só. E de repente fala que Deus, vendo que o homem estava triste, então Deus coloca nele um sono e aí cria a mulher. Adão não disse para Deus: Senhor, eu estou triste. Adão não disse nada, mas Deus viu que Adão estava triste. São Pedro vai dizer que o Senhor tem cuidado de todas as nossas necessidades. São Pedro não disse que Ele cuidou, São Pedro não disse que Ele cuidará, São Pedro diz que Ele tem cuidado, e cuidado significa Ele está ao seu lado, olhando para você, observando você, e está atento às suas necessidades. O problema é que muitas vezes nós não estamos ao lado do Senhor. O problema muitas vezes é que nós não estamos próximos do Senhor para receber dele este cuidado. Estamos perdidos, estamos procurando tantas outras coisas, estamos ocupados com as riquezas deste mundo, com os prazeres deste mundo, com os bens deste mundo, e esquecemos o que a palavra diz: se eu estou com o Senhor, nada me faltará. Para isso, então, precisamos voltar a ter uma vida de oração, a reorganizar o nosso dia, a ter um momento para estar com Deus. Mas olha, não de noite quando você, pode até ser de noite, mas não à noite quando você vai dormir. Tem gente que deixa para fazer a sua oração quando já tomou banho, está descansadinho, deita na cama, agora eu vou rezar. Mas olha, não começo, se fizer isso, não chego na Ave Maria. A ave já estou dormindo. Separar um tempo de qualidade para estar com Deus. Pode ser 15 minutos, tudo bem. É pouco? É pouquíssimo, mas é melhor isso do que nada. 15 minutos no seu quarto, onde você lê o Evangelho, onde você reza um terço. 20 minutos você já reza o terço. Onde você fala com Deus. Onde você diz para Deus: Senhor, eu estou preocupado. Senhor, eu estou assim, Senhor, eu estou assado. Onde você rasga o seu coração na presença daquele que é o seu pastor. E você começa a treinar o seu coração a ouvir Deus. A ouvir Deus. Para que em meio a toda essa situação que estamos, e ainda há de piorar, porque a palavra é clara, vai ser cada vez pior. Para terem uma ideia, aumentou drasticamente a perseguição aos cristãos no Oriente, no continente africano. Nossos irmãos de fé estão sendo caçados dentro de casa. No país de onde veio essa imundícia desse vírus, eles colocaram câmeras dentro das igrejas, para inibir as pessoas de ir à igreja, porque tem aumentado drasticamente o número de conversão ao cristianismo. E o inimigo não quer que as pessoas conheçam Cristo. O demônio não quer que as pessoas sejam amigas de Cristo. O demônio não quer que as pessoas tenham intimidade com Cristo. Porque se ela tiver intimidade com Cristo, se ela estiver próxima do Cristo, se ela tiver o seu coração sintonizado ao coração do Cristo, a vida dessa pessoa vai mudar. Vai mudar. Ela vai entender que o lugar dela não é este mundo, mas é o céu. Ela vai começar a mudar de atitudes, e ele não quer isto. Ele quer que os filhos de Deus fiquem escravos de uma vida
baixa, vil, mundana. Só que o salmista vai dizer, no final do salmo que lemos, ele diz assim: diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores, unges minha cabeça com óleo, e minha taça transborda. E diz: sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor, por dias sem fim. Sua morada é a casa do Senhor. E aonde é a casa do Senhor? Onde são esses dias sem fim? No céu. Não somos deste mundo, somos peregrinos, somos cidadãos. Talvez você não, mas muitas pessoas que nos veem, nos acompanham neste momento, quantos irmãos e irmãs perderam um eixo neste tempo de pandemia, porque simplesmente viram que a sua fé se desvaneceu. Era uma fé sentimental, era uma fé sentimentalista, não tinha raízes profundas. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, está na hora de amadurecermos a nossa fé, senão não entenderemos o que vamos meditar daqui para frente. Pior, se não amadurecermos a nossa fé, nós não seremos fiéis a Jesus. Nós vamos negar o Cristo, nós vamos trair o Cristo, nós vamos abandonar o Cristo. Porque Jesus foi bem claro: não podeis servir a dois senhores, ou ao mundo, ou a Ele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E eu pergunto para você: você conhece a voz do Senhor? Precisamos aprender a conhecê-la. Amém? Fique de pé. Você que está em casa, coloque a mão no seu coração e com o ministério vamos rezar. O sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor e me ensina a não perder a fé. Mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu a aliança eterna. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando